Olá! E vamos iniciar nossa aula número 3, curso de perspectiva nível iniciante. Quando nós trabalhamos com perspectiva, com os fundamentos, o melhor objeto para se trabalhar é o cubo, porque ele permite que a gente consiga trabalhar os fundamentos sem se preocupar tanto com uma estética ou com um desafio logístico, né? Então, nesse primeiro exercício que eu vou pedir para vocês é realizar um cubo numa perspectiva isométrica ou cavaleira, ou seja, com as linhas paralelas e tentando fazer as dimensões, né, no mesmo tamanho, na mesma dimensão. Esse tipo de exercício ajuda muito a trabalhar a coordenação motora e você fazendo um cubo dessa natureza ou objeto dentro dessa estrutura, você vai estar trabalhando em perspectiva. Né? A maioria dos softwares 3D trabalha com essa visão. Porém, se você for trabalhar com histórias em quadrinhos ou com ilustração, pode ser que você precise de perspectiva com uma maior distorção. Nesse caso, proponho a vocês, nesse segundo exercício, o trabalho do mesmo cubo que foi feito, né? Porém, trabalhando com a perspectiva de um ponto de fuga. Então, quais são os elementos que você precisa para esse exercício? Primeiro, traçar a linha do horizonte, que é onde nós fixamos o olhar. Estabelecer um ponto de fuga, que pode ser em qualquer parte da linha do horizonte. Importante, pode ter quantos pontos você quiser na linha do horizonte, ok? O que você não pode ter é duas linhas do horizonte. Então você estabelece um ponto e aí você vai fazer a primeira parte reta, né? E a outra parte você vai puxar pelo ponto de fuga. Então você vai ter uma visão semelhante ao primeiro exercício, porém com a distorção do ponto de fuga. Isso é muito importante para você fazer outros tipos de cena que necessite uma profundidade que a perspectiva cavaleira ou isométrica não oferece, tá? Então, você faz esse exercício para você ver como que funciona os dois cubos, né? A diferença. Fora isso, aí o que nós vamos trabalhar? O mesmo cubo, porém, nós vamos fazer agora em perspectiva de dois pontos de fuga. O que significa isso? Nós vamos traçar uma linha do horizonte e, além de um ponto de fuga que vai puxar uma das arestas, né, uma das faces para um ponto, nós vamos puxar a outra para um outro ponto de fuga também. Então nós vamos trabalhar distorção tanto em uma aresta quanto em outra, né? Se você preferir, numa aresta X e numa aresta Y. Então veja que no exercício 1 não houve nenhuma distorção, no exercício 2 há uma distorção em um dos eixos, aqui nós vamos ter distorção nos dois eixos, tá? O mesmo cubo. E por que nós trabalhamos dessa forma, né? Porque muitas vezes nós precisamos fazer uma cena que exige algumas distorções ou algumas construções de câmera, né, de visão, que a perspectiva isométrica ou de linhas paralelas não vão bastar. Então por isso que nós utilizamos a linha do horizonte e essas perspectivas, né, de um ponto de fuga e de dois. Lembrando, pessoal, que esse tipo de conteúdo é utilizado no curso de Comunicação em Mídias Digitais na Universidade Federal da Paraíba. Então, essas aulas servem tanto para os alunos quanto para entusiastas que queiram eventualmente estudar em cursos que são nessa área, né, de design gráfico, desenho, ilustração. Vocês conhecem um pouquinho do que é ensinado dentro da universidade, né, que a gente acaba focando muito em fundamentos, ok? E, obviamente, com uma linha didática que seja simples para que você possa aprender e aí sim você desenvolver da maneira que você bem preferir. Então, caso você goste desse conteúdo, você acha ele relevante, por favor, peço que você curta e que você compartilhe, que você passe para pessoas que queiram aprender perspectiva, mas às vezes têm dificuldade de aprendizado por ou estar num nível muito avançado, ou ter aulas esparçadas. Aqui você vai ter uma sequência pedagógica em relação a esse curso,
onde nós vamos fazer exercícios sempre simples, porém com um nível de dificuldade para que você possa ir sentindo o seu aprendizado, ok? Aqui no quarto exercício, aí nós vamos fazer o quê? A partir do momento que nós temos uma linha do horizonte, nós podemos ter objetos acima da linha do horizonte, no meio da linha do horizonte e abaixo. Isso é muito importante porque se eu quero fazer uma cena que tem uma nave, prédios e um carro, eu posso utilizar essa medida. Por exemplo, eu quero fazer uma cena em que eu tenho um prédio, mas esse prédio ele tem um letreiro e embaixo eu tenho uma rua. Então esses raciocínios ficam muito mais simples quando nós sabemos desse fundamento de perspectiva e objetos montados em estruturas diferentes em relação à linha do horizonte. Aqui, volto a dizer, é um aprendizado de fundamento. Quando a gente faz dessa forma, nós estamos ganhando tempo e entendendo a construção. Isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes nós temos desenhistas ou artistas que procuram fazer um trabalho de estética muito bem feito, ou de um traço muito bem feito. Porém, nós percebemos que o fundamento fica esquecido, ele fica em segundo plano. Então você não consegue ter um trabalho de longo prazo sólido. Você tem o quê? Um trabalho de bom acabamento. Uma das maneiras de você trabalhar melhor e refinar melhor o seu trabalho é esse estudo de fundamentos aqui. Então você dedicar 10 minutos do seu dia antes de começar a fazer os trabalhos em um determinado fundamento vai te ajudar a você fazer um trabalho de maneira geral muito mais interessante. Aqui eu falo da minha própria experiência. Muitas vezes eu quero fazer uma história em quadrinhos, tem um determinado roteiro que me pede uma determinada cena. Quando eu não faço esses estudos de fundamentos previamente, eu fico muito dependente de uma referência fotográfica, às vezes não sei como desenrolar uma determinada ação, e esses fundamentos me ajudam a ter um processo criativo mais fluido. Não basta apenas eu imaginar, né? Eu quero fazer uma cena do Galactus comendo o planeta Terra com um guardanapo amarrado no pescoço. Falar é fácil, né? O difícil é executar. Então, para executar, você precisa do fundamento. Você precisa ter uma ideia de sólidos geométricos, precisa ter uma ideia de anatomia e precisa ter uma ideia de perspectiva para que você possa fazer um enquadramento da câmera correto, né? Então, quando você junta esses dois, fica muito tranquilo. Fazendo uma brincadeira aqui, eu poderia fazer, por exemplo, a cabeça, né, do Galactus acima da linha do horizonte. Poderia fazer a Terra, né, no meio, seria esse cubo do meio, e embaixo eu poderia fazer, poderia deixar, né, para uma nave do Quarteto Fantástico tentando impedir, né, alguma coisa do gênero, por exemplo. Poderia fazer uma brincadeira assim. Então, quando você sabe onde posicionar por meio de exercícios extremamente simples como esse, vai ajudar você na hora de você trabalhar um refinamento maior. E quem está começando, a minha sugestão é faça os cubos inicialmente e vá trabalhando de maneira progressiva, fazendo objetos simples, fazendo composições simples, sabendo se arriscar de maneira gradativa. Isso vai te estimular e você vai ver que o seu repertório ele vai aumentando aos poucos. Afinal de contas, o que é muito importante? O desenho ele é um trabalho para a vida, ele não é um trabalho no qual em uma semana você vai estar sabendo desenhar. Então é um trabalho de longo prazo, é um hábito, né? É algo que você vai utilizar para o seu hobby,
para você espairecer a cabeça, para você desopilar e, se possível, também para trabalhar, se você achar que faz sentido trabalhar com desenho. Mas, acima de tudo, compreenda que o desenho é uma linguagem que vale a pena ser aprendida, como, por exemplo, escrever. Né? Você não precisa ser um escritor profissional para escrever bem. A mesma coisa é a questão do desenho. Ele é um meio de comunicação que você utiliza. Né? A diferença é que ele é feito de discursos não verbais, mas é uma ferramenta poderosa de comunicação. Repare que aqui eu utilizei a régua. Eu costumo desenhar livre para poder treinar um pouco a coordenação motora, mas nesse exercício eu recomendo a régua porque fica muitos riscos e pode ser que você se confunda. Então o ideal é que você faça os riscos numa cor, né, num vermelho ou num tom mais leve, né, e depois quando você termina o cubo, aí você fecha. Se você estiver fazendo no papel, você pode fazer os riscos, né, com lápis de cor e depois você fecha com uma caneta preta, por exemplo. Isso vai ajudar a separar, né, o esboço do objeto final. Isso é muito importante. Se você estiver trabalhando, por exemplo, como eu estou fazendo aqui no sketchbook, né, você pode fazer todas as linhas de perspectiva numa camada e você faz, né, a linha do cubo em outra, por exemplo. Né? Isso é muito comum quando nós trabalhamos com quadrinhos. A gente faz o grid de perspectiva numa camada, deixa ele ali, ele já pré-montado, né? E aí a gente vai montando as cenas conforme a necessidade do roteiro. Tá? Então aqui veja que a gente já está na terceira aula e se vocês compararem a primeira para a terceira, já houve um aumento de repertório interessante. Procure, dentro dessa aula tão simples, né? Procure trabalhar elementos figurativos. Você vai ver que vai te surpreender o que você sabia e o que você sabe agora, tá certo? Então, desde já, meu muito obrigado. Vamos em frente e vamos fazer mais alguns treinos e aulas desse curso de perspectiva. Muito obrigado!